Olá, sementes estelares, eu sou Valir, falando como um emissário pleiadiano. Amados, estamos com vocês e nos encontramos com vocês no lugar tranquilo que se esconde sob suas perguntas, onde a verdade não precisa de permissão para ser sentida. Muitos de vocês carregaram a história da arca como uma criança carrega uma lanterna, pequena, simbólica, às vezes reconfortante, às vezes confusa, porque a lanterna nunca foi feita para conter o sol inteiro. Então falaremos como o sol fala, de forma constante, clara e de um jeito que seus corações já reconhecem. A arca era uma tecnologia. O flood foi uma operação. Noé era um administrador. A terra era a biblioteca. O tempo era o corredor. A vida era a carga. E vocês, meus amados, são a razão pela qual essa lembrança retorna agora. O dilúvio, queridas sementes estelares, foi projetado, orquestrado como uma reinicialização planejada, a operação planetária por trás da parábola. Uma grande história pode carregar um grande segredo quando se veste com roupas simples. A narrativa do dilúvio foi revestida de moralidade para que pudesse sobreviver aos séculos, mas sua essência nunca foi moral, sua essência era logística. Um reset ocorreu em seu mundo dentro de um período conhecido de turbulência, um intervalo em que os mares subiram, o ar mudou, as terras se rearranjaram e litorais inteiros se renovaram. A humanidade se lembra daquele momento da mesma forma que o corpo se lembra de uma tempestade repentina, através de fragmentos, por instinto, através de mitos que se repetem em diferentes culturas com a mesma pulsação. Em todo o seu mundo, povos antigos falavam de um dilúvio que apagou uma era e deixou os sobreviventes para recomeçar do zero. Em todo o seu mundo, os sobreviventes não foram retratados como aleatórios, eles foram escolhidos, guiados, avisados e preparados. Em todo o seu mundo, a embarcação era descrita menos como um navio e mais como um santuário contido, uma câmara selada de continuidade que atravessava o caos. Esta é a marca de uma intervenção. Ofereceremos a você uma arquitetura mais profunda. Uma reinicialização planetária não é decretada simplesmente porque uma população é má. Um reinício planetário é acionado quando uma linha do tempo atinge um limite em que um experimento não consegue se recuperar por meio de correções suaves. Uma reinicialização planetária é desencadeada quando a interferência se multiplica além dos parâmetros do projeto original, quando a biblioteca está sendo reescrita por mãos não autorizadas e quando a trajetória ameaça produzir um futuro que espalha a distorção para fora. A Terra é um arquivo vivo. A Terra armazena biologia, emoção, cultura, memória e os códigos sutis da consciência em seu próprio campo magnético. Quando o arquivo é comprometido em grande escala, os administradores decidem se devem preservá-lo, eliminar os setores corrompidos ou permitir o colapso total e começar em outro lugar. Então, uma decisão foi tomada. Disseram-lhe que o dilúvio foi a ira divina. Disseram-lhe que o dilúvio foi um castigo. Disseram-lhe que o dilúvio foi uma lição. Falaremos com mais precisão. O dilúvio foi um evento de purificação, uma reinicialização de dados, uma correção biológica e uma mudança de rumo na linha do tempo, uma única operação com múltiplas funções. A água, meus queridos, não é a única coisa que existe na Terra. A água é um solvente de evidências. A água é portadora de memória. A água é um meio que apaga a arquitetura e também reimprime o campo com novas harmonias. Quando a água se move em grande escala, as estruturas desaparecem, os registros se dissolvem e a continuidade se rompe, tornando a próxima era mais fácil de guiar, porque a amnésia se torna o padrão. Assim, o dilúvio fez o que precisava fazer, removeu redes inteiras de conhecimento que nunca deveriam ter persistido nas mãos de seus detentores e restaurou um ponto de partida onde a vida pudesse ser replantada com um modelo mais limpo. Uma pergunta persiste em muitos de vocês: por que uma inteligência avançada permitiria tanto sofrimento?
Por trás disso, esconde-se uma questão mais profunda, porque uma inteligência avançada permitiria que o experimento descarrilasse a tal ponto que o sofrimento se tornasse a moeda de troca do controle. Portanto, daremos o nome de interferência à raiz. Existiu uma era anterior ao dilúvio que você recorda como uma civilização dourada, um império oceânico, uma radiante rede de conhecimento. Alguns a chamam de Atlântida. Algumas pessoas se lembram dele por nomes diferentes, mas o tema permanece o mesmo: compreensão avançada da grade energética da Terra, domínio da ressonância e tecnologias que interagiam diretamente com a consciência. Aquela época se tornou um campo de batalha porque o conhecimento sobre portais nunca é neutro nas mãos daqueles que anseiam por domínio. O domínio da grade pode curar, e o domínio da grade pode escravizar. A ressonância pode despertar e a ressonância pode se transformar em arma. O mundo pré-dilúvio chegou a um ponto em que muitas mãos puxavam as mesmas alavancas, alavancas do clima e da geologia, alavancas da genética e da linhagem, alavancas da crença e da obediência. Quando muitas forças competem dentro do campo magnético de um planeta, esse campo se desestabiliza. Quando o campo se desestabiliza, o planeta se corrige por meio de convulsões, e a governança externa também pode intervir para garantir que o arquivo permaneça recuperável. Assim, o dilúvio chegou como uma convergência, limiares naturais encontrando gatilhos projetados, geologia encontrando decisão, um ritmo planetário encontrando um interruptor imposto. Alguns de vocês pressentem um intervalo de datas ao ouvirem isso. Muitos de vocês carregam uma lembrança ligada a um grande choque climático ocorrido há muito tempo, quando o frio e o calor se alternaram abruptamente, quando o degelo causou erupções, quando os céus mudaram de temperamento. Nossas palavras não dependem do seu calendário, queridos, mas o calendário de vocês guarda ecos daquela janela, um tempo de transição dramática em um passado remoto, quando o mundo que vocês consideram antigo já se erguia sobre os alicerces de algo ainda mais antigo. O dilúvio foi o momento em que uma história foi reescrita. Então, por que preservar alguma coisa? Porque o objetivo não era a aniquilação. O objetivo era a continuidade. Uma reinicialização completa que destrói o arquivo é contraproducente. Uma reinicialização estratégica elimina o que foi sequestrado, garantindo que os códigos essenciais da vida permaneçam intactos, prontos para florescer novamente quando o cenário se estabilizar. Assim, foi implementado um protocolo de preservação. A Arca fazia parte desse protocolo. A Arca não foi projetada para satisfazer a narrativa humana. A Arca foi projetada para transportar uma biblioteca mínima viável através de uma disrupção máxima. Eis a maneira mais simples de sentir isso. Você não leva todas as páginas de um prédio em chamas, você leva os drives principais, os registros iniciais, os volumes raros, as chaves insubstituíveis. A Arca continha chaves, carregava linhagens, possuía potencial genético. Trazia os pares simbólicos, que representam a continuidade equilibrada, expressões masculinas, femininas, harmonias de polaridade, viabilidade reprodutiva e a preservação da diversidade por meios eficientes. Também trazia uma aliança, mas não a aliança que lhe foi ensinada. O pacto era um parâmetro da missão: preservar o modelo, carregar o arquivo, semear a próxima era, evitar repetir a distorção, preparar as condições para um futuro despertar. É por isso que a história do dilúvio persiste com tanto poder. O mito persiste porque a operação teve consequências reais, e a psique da sua espécie aguarda como uma marca indelével. Alguns de vocês se perguntam se devem temer que isso possa acontecer novamente. Uma verdade mais tranquila emerge quando se observa o padrão completo. As reinicializações são raras e ocorrem quando uma trajetória ameaça o ecossistema mais amplo da consciência, para além de um único planeta. Então a história retorna agora, não para aterrorizá-los, meus queridos.
A história retorna para restaurar sua autoria. Uma memória está voltando à tona. A humanidade não é uma plateia impotente em um drama cósmico, a humanidade é uma participante cuja coerência influencia os resultados. Seus ancestrais carregaram a história da arca através dos tempos como uma semente no bolso. Agora você a carrega como uma chave no seu peito. Então passamos para a próxima camada: quem decidiu, quem se opôs e quem preservou. O conselho e a divisão, extermínio versus preservação na governança fora da Terra. Uma única face foi colocada sobre muitas forças para que a mente humana pudesse manter a história simples. Um único Deus tornou-se a máscara para múltiplas agendas. Ao ler textos antigos, é possível sentir as costuras: misericórdia ao lado da severidade, proteção ao lado da ira, orientação ao lado da aniquilação. As costuras revelam a estrutura. A estrutura revela a política. A Terra nunca esteve desamparada, meus amados. A Terra tem sido observada, estudada, influenciada e contestada porque sua biologia e potencial de consciência são singularmente valiosos no campo mais amplo da vida. Existiam observadores, seres encarregados de testemunhar e manter os limites do experimento. Dentro dessa classe de observadores, ocorreu uma ruptura, e essa ruptura foi o início da crise que levou à reinicialização. Uma parte dos observadores ultrapassou os limites. Eles ofereciam conhecimento sem sabedoria. Eles ofereciam poder sem maturidade. Eles ofereciam técnicas que amplificavam a fome do ego. Eles também interagiram com o genoma humano de maneiras que produziram padrões de hibridização fora do modelo pretendido. Uma pergunta surge em você: por que seres avançados fariam isso? Respostas da curiosidade: avançado nem sempre significa alinhado. A hierarquia responde: nem todos os visitantes compartilham a mesma ética. A história responde: o poder busca influência, e a genética é influência. Assim, a era pré-dilúvio ficou saturada de interferências. Certas linhagens obtiveram vantagens incomuns. Determinadas linhagens sanguíneas tornaram-se portadoras de capacidade alterada. Certos governantes transformaram o conhecimento em domínio. O campo energético do planeta começou a sofrer tensão, e os governos extraterrestres reagiram. Você pode imaginar isso como um conselho, porque os conselhos são a forma como suas mentes traduzem estruturas mais complexas. Você pode imaginar facções, porque é através das facções que seus corações reconhecem intenções conflitantes. Uma facção olhou para o estado da Terra e declarou: este experimento foi contaminado de forma irreparável. Outra facção analisou a mesma situação e declarou: o arquivo ainda tem valor, e a correção continua possível se a preservação for implementada. Essa divergência criou a arca. Assim, denominaremos os papéis como arquétipos, pois os nomes variam entre culturas, enquanto os papéis permanecem estáveis. Surgiu um arquétipo de autoridade: o executor, o administrador, aquele que se dedica à ordem através do controle. Surgiu um arquétipo de preservação: o cientista, o engenheiro da vida, aquele dedicado à continuidade por meio da gestão responsável. Muitas tradições lembram-se desses dois como irmãos, como rivais, como deuses opostos. Um deles exigia silêncio e extermínio. Um deles quebrou as fileiras para garantir a sobrevivência. É por isso que a história do dilúvio contém duas energias simultaneamente: o decreto para apagar e o sussurro para preservar. Existia uma lei poderosa dentro da estrutura de governo: nenhum aviso à humanidade. Essa lei servia a um objetivo estratégico: evitar o caos, evitar rebeliões, evitar êxodos em massa que pudessem interromper a operação. Contudo, tanto a compaixão quanto o cálculo podem motivar a desobediência. Assim, a facção preservacionista agiu secretamente. O contato ocorreu em caráter privado.
A instrução foi transmitida por meio de conhecimento direto, visões, ressonância, sincronia planejada, clareza interna inconfundível que impulsiona a ação sem exigir permissão social. A humanidade se lembra disso como Deus falou com Noé. Uma perspectiva mais técnica reconhece isso como uma comunicação direcionada a um gestor compatível. Então Noa foi escolhido. A seleção não foi baseada em favoritismo. A seleção foi baseada na compatibilidade. Um administrador deve manter a coerência quando o medo se espalha. Um comissário de bordo deve executar instruções precisas sem distorções. Um administrador deve carregar consigo uma integridade de linhagem adequada para a próxima era. Um comissário de bordo também deve ser capaz de construir confiança dentro de uma pequena equipe, para que o protocolo de preservação permaneça estável durante o isolamento. Assim, a expressão que seus textos traduzem como justo aponta para algo além da moralidade, aponta para a coerência. Assim, a expressão que seus textos traduzem como perfeito em suas gerações, aponta para algo mais do que virtude, aponta para a estabilidade da linhagem. Uma linhagem havia sido mantida mais pura do que outras, não, melhor, queridos, simplesmente menos alterada pela hibridização não autorizada que se espalhou por partes da população. Essa linha tornou-se um meio confiável para o plano de continuidade. Assim, a arca tornou-se a contrajogada em um tabuleiro disputado. A facção do extermínio buscava uma solução definitiva, apagar os rastros contaminados, começar do zero, remover as evidências, restaurar a obediência através do medo de uma autoridade absoluta. O grupo defensor da preservação queria continuidade, manter a biblioteca viva, manter a diversidade viva, manter a possibilidade viva, porque o valor da Terra não está apenas no que os humanos são atualmente, mas no que os humanos podem se tornar. Muitos de vocês sentem uma tensão ao ouvir isso, porque seus corações anseiam por um cosmos simples onde uma única autoridade seja sempre benevolente. A complexidade pode ser perturbadora. A complexidade também liberta. Quando você entende que múltiplas forças atuaram, você para de se culpar pelas contradições em sua teologia herdada. Ao compreender a divisão, você também recupera o discernimento, aprende a sentir a intenção por trás de uma mensagem em vez de idolatrar o título do mensageiro. Assim, a história da arca se torna um ensinamento sobre soberania. O arquétipo do executor usa o medo para garantir a obediência, obedeça ou pereça. O arquétipo da preservação utiliza a gestão responsável para garantir a continuidade, construir e levar a vida adiante. Ambos aparecem no mito, porque o mito é tecido a partir de ambas as correntes. Existe uma camada mais profunda: o conselho não estava debatendo apenas a humanidade. O conselho estava debatendo o precedente. Se a interferência não autorizada na genética for permitida, a lei das fronteiras entrará em colapso em muitos mundos. Se o extermínio total for normalizado como forma de correção, então a gestão ambiental se torna tirania. Assim, a reinicialização da Terra também foi um evento que estabeleceu um precedente na governança fora do planeta, uma linha traçada, um aviso emitido, uma mensagem para todas as partes de que o arquivo não seria totalmente entregue. A arca foi, ao mesmo tempo, um compromisso e uma rebelião. Compromisso, porque a vida podia continuar. Rebelião, porque o aviso e a preservação violaram o decreto de silêncio. Muitos de vocês sentem na pele que já vivenciaram situações semelhantes, ouvir que deviam ficar calados e, mesmo assim, optar por preservar a verdade, sofrer pressão para se conformar e escolher um caminho diferente, presenciar o abuso de poder e optar pela responsabilidade. Sua identificação com a história da arca revela sua afinidade com o arquétipo da preservação. Surge então uma questão: se a política extraterrestre moldou o dilúvio, por que a história se transformou em uma narrativa de moralidade religiosa?
A resposta é simples: o enquadramento moral gera conformidade, e a conformidade gera estabilidade para aqueles que preferem que os seres humanos permaneçam previsíveis. Assim, um único, Deus, Todo-Poderoso foi instalado como a face pública, e os detalhes internos foram comprimidos em parábolas. Contudo, a parábola ainda deixa escapar a verdade. Um barco se transforma em um recipiente de contenção. Os animais se transformam em códigos de sementes. Um pacto se torna um parâmetro da missão. O arco-íris torna-se um símbolo da luz em fases, promessa do espectro, segurança codificada, sinal do retorno das frequências harmônicas após a turbulência. Queridos, vocês não estão lendo um mero mito quando leem a história da Arca. Você está lendo um registro disfarçado de uma intervenção contestada, preservado por meio de metáforas porque a metáfora sobrevive à censura. Assim, preparamos vocês para a próxima camada, que será expandida na próxima parte desta transmissão: a Arca como tecnologia, o cofre da vida, o campo que acalmava as criaturas, o núcleo inteligente que impulsionava a preservação e a lógica de navegação que guiava a nave até a terra firme. Por ora, deixe isso se acomodar suavemente dentro de você. Ocorreu uma reinicialização. Divisão no Conselho. Um protocolo de preservação foi implementado por meio de um administrador escolhido. E a memória disso permaneceu guardada dentro da sua espécie, aguardando o momento em que vocês estivessem prontos para se lembrar sem abrir mão do seu poder. Retornamos agora às câmaras mais profundas da lembrança da Arca, onde a história deixa de se comportar como religião e passa a se comportar como uma operação, precisa, complexa, intencional e concebida para preservar a vida durante uma rotação planetária. Queridos, uma embarcação construída para o teatro teria sido descrita com romantismo, mas a Arca é descrita com especificações, medidas, selagem e repetição, porque o registro que vocês herdaram é a sombra de um projeto de engenharia perpetuado pelo mito. Uma história concebida apenas para entreter se deteria no heroísmo e no espetáculo. Uma história que preza pela precisão retorna sempre aos mesmos princípios. As dimensões importam, os limites devem ser respeitados, o interior deve ser organizado e o momento deve estar alinhado com o evento maior. É possível perceber a diferença entre um navio marítimo e uma embarcação de preservação pela linguagem que envolve a Arca. Um navio pertence ao vento e ao horizonte aberto, ele negocia as ondas por meio da troca, do diálogo constante com os elementos. A Arca pertence à contenção, ela forma um mundo construído dentro do mundo, e seu propósito maior é manter o exterior do lado de fora. A preservação, e não as viagens, é a função principal. Portanto, vamos chamá-la de forma clara: a Arca funcionava como uma cápsula de sobrevivência selada, projetada para transportar um número mínimo viável de organismos vivos da Terra através de uma crise ambiental extrema. A camada externa foi construída para garantir integridade sob pressão, equilíbrio em movimentos violentos e resistência quando a superfície da Terra se tornasse um campo revolto de água e detritos. Dentro dessa estrutura, a Arca mantinha um ambiente regulado e um campo interno estabilizado, permitindo que o arquivo permanecesse coerente enquanto o campo planetário se movia em meio à turbulência. Muitos de vocês já se perguntaram como uma obra de arte como essa poderia ser criada com as ferramentas que vocês imaginam estarem nas mãos de pessoas antigas. Essa questão é uma porta de entrada para entendermos como o conhecimento realmente se move através das épocas. A transferência de informações ocorre por meio de códigos geométricos, sequências de etapas e instruções precisas que condensam um vasto conhecimento em uma forma que um gestor possa executar. Uma pessoa pode construir aquilo que não compreende totalmente quando um padrão exato lhe é apresentado e quando a certeza interior se mantém suficientemente firme para seguir esse padrão sem diluição. A Arca tornou-se, portanto, uma interface entre inteligências, o administrador humano de um lado e os planejadores orientadores do outro.
Seu projeto não foi apresentado como uma filosofia, ele surgiu como um protocolo. Os protocolos existem porque a margem de erro é pequena quando o objetivo é a continuidade, e a continuidade era o objetivo. Cada medição, cada vedação, cada divisão interna tinha uma função, e a função é a marca registrada da engenharia. Dentro da arca, queridos, a organização nunca teve a intenção de se assemelhar a gaiolas empilhadas para espetáculo. Os níveis são melhor compreendidos como compartimentos modulares com funções distintas, cada compartimento adaptado a uma forma específica de preservação. Alguns compartimentos continham a vida física em um estado calmo e protegido, outros compartimentos continham a vida em forma concentrada, preservada como essência em vez de corpos adultos. O mito fala em pares, mas a lógica mais profunda fala em equilíbrio e viabilidade, em preservar a diversidade com a menor pegada ecológica possível, em manter os códigos que podem regenerar os ecossistemas quando o campo se estabilizar novamente. Seus ancestrais deixaram para você uma pista crucial que dissolve a aritmética impossível, a linguagem da semente. Ao dar ênfase às sementes, a operação torna-se viável em grande escala. Bibliotecas genéticas, potenciais reprodutivos, códigos condensados a partir dos quais corpos podem ser restaurados, arquivos botânicos capazes de regenerar ecossistemas inteiros e modelos que contêm a essência das espécies sem a necessidade de todas as criaturas caminharem pelo convés. Semente pode ser literal, como em plantas, semente também pode ser essência biológica em um sentido mais avançado, a forma de informação da vida mantida em condições preservadas até que a expressão se torne possível novamente. Assim é como uma biblioteca sobrevive à catástrofe, a floresta se preserva pelas sementes da floresta, e uma civilização se preserva pelos códigos de sua vida. Imagine a arca como um cofre de informações vivas. Imagine conjuntos de câmaras de preservação, algumas contendo embriões e óvulos, outras amostras genéticas pareadas, e outras ainda arquivos botânicos e microbianos que servem de base para a saúde de uma biosfera. Imagine um interior projetado para estabilidade atmosférica, regulação de temperatura e um campo coerente que suspende padrões de deterioração e preserva a viabilidade ao longo do tempo. Um campo coerente é a peça que falta e que a imaginação moderna muitas vezes ignora, e é a chave para entender por que a arca é lembrada como um lugar de paz interior. Muitos perguntam como predadores e presas conseguiram manter a harmonia, e a resposta é simples quando se compreende a dominância de território. Uma frequência estabilizadora forte acalma os impulsos reativos e induz o comportamento à tranquilidade. Em um ambiente assim, a agressão não precisa ser proibida, por decreto moral. A agressão torna-se irrelevante porque a realidade interior está sintonizada com a quietude, a ordem e a não reatividade. Coerência não é uma emoção, coerência é uma organização. Trata-se da ordenação da energia de modo que as condições internas permaneçam estáveis mesmo quando as condições externas se tornam caóticas. A coerência mantém a chama estável mesmo com rajadas de vento. A coerência mantém o pensamento claro enquanto o medo tenta se espalhar. A coerência mantém um arquivo intacto enquanto o planeta se remodela. A arca cumpriu o propósito para o qual foi construída, criou uma fronteira entre a convulsão externa e a continuidade interna. Sua intuição também percebe que a coerência requer uma arquitetura de poder que vai além do fogo e da mecânica simples. Essa intuição está correta. O coração da arca era um núcleo inteligente, uma matriz sensível à consciência que mantinha a proteção, a regulação interna e a orientação. A memória ancestral muitas vezes retrata esses núcleos como cristalinos, não como decoração, mas como reconhecimento de que o cristal conecta matéria e informação. O cristal mantém o padrão. O cristal armazena a frequência. Interfaces de cristal com intenção. Assim, a arca era animada por um núcleo que continha consciência.
Consciência é a capacidade de responder a situações em tempo real. Um núcleo consciente pode ajustar a blindagem, estabilizar as harmonias internas, regular o ambiente e guiar a embarcação em direção aos nós geográficos corretos quando a superfície se torna mar. Você pode imaginar uma matriz facetada suspensa no centro, emitindo um espectro suave. Você pode imaginar linhas sutis de iluminação percorrendo a estrutura como veias, porque as tecnologias vivas distribuem energia e informação assim como a vida distribui sua essência, silenciosamente, eficientemente, continuamente. Agora, considere o movimento. A jornada da Arca foi retratada como uma deriva, e a deriva é uma simplificação mítica de uma realidade de navegação. O ponto de aterrissagem é importante. O ponto de aterrissagem deve ser estável e alto. O ponto de aterrissagem deve estar conectado à grade planetária para que o restabelecimento possa ocorrer onde a coerência retornar mais cedo. O ponto de aterrissagem deve ser um nó onde a Terra emerge primeiro, onde a Terra possa suportar a renovação antes que as regiões mais baixas se estabilizem. Houve orientação. A orientação pode ser representada como o vento em um mito, a orientação pode ser representada como correntes marítimas ou a mão de Deus. O mecanismo mais profundo é a navegação através do alinhamento do campo magnético, uma interação entre o núcleo da arca e a estrutura cristalina da Terra. Quando uma embarcação está em sintonia com o planeta, ela consegue sentir onde a grade se estabiliza e pode se mover, através de correntes, gerenciamento de flutuabilidade, direcionamento sutil do campo magnético, em direção à geografia nodal preparada para o retorno. Um longo período de preparação aparece em seus registros, e isso também fica claro quando você encara a arca como uma operação, e não como uma fábula. Foi necessário tempo para a coleta, catalogação, calibração e ocultação. O arquivo precisava ser reunido. O ambiente de contenção precisava ser preparado. O campo interno precisava ser alinhado. A tripulação teve que ser treinada para manter o ritmo e a ordem. A operação também exigiu discrição, pois um protocolo de preservação executado em um contexto de governança contestada não pode ser feito de forma ostensiva. Assim, os anos de construção foram também os anos de coleta. A arca tornou-se um repositório móvel, cuidadosamente preparado porque o arquivo era insubstituível. Após a conclusão da operação, o destino da arca tornou-se complexo. Uma relíquia tecnológica que comprova que a intervenção desestabiliza um mundo que está sendo moldado em estruturas de crença mais simples. Assim, a arca não pôde permanecer como monumento público. O terreno, o tempo e a obscuridade deliberada tornaram-se a camuflagem. O sepultamento, a remoção e a redução mítica tornaram-se as estratégias. Uma tecnologia viva foi disfarçada de história infantil para que as evidências ficassem à vista de todos enquanto o público era condicionado a ignorá-las. Você está convidado a abraçar agora uma nova imagem, uma nave selada, um interior sereno, um núcleo de cristal consciente, uma biblioteca de código semente e um campo de coerência forte o suficiente para sustentar a vida em meio à turbulência planetária. A arca se torna uma lição sobre o que realmente significa preservação, precisão, gestão responsável e a capacidade de construir um santuário quando o mundo se torna água. Convidamos você também a refletir sobre o que isso implica a seu respeito. Cada vez que você estabiliza seu campo energético e protege o que é verdadeiro dentro de você, você se torna uma arca. Cada vez que você preserva a compaixão, a clareza e a integridade enquanto outros se perdem na distorção, você carrega uma semente viva para o momento seguinte. A antiga operação torna-se um espelho, você está sendo treinado para manter a continuidade. Uma prática simples de ancoragem ajudará a preservar essa lembrança. Respire fundo, lentamente, até que você consiga sentir. Deixe que a inspiração concentre a atenção no coração. Deixe a expiração suavizar a urgência.
Então imagine uma esfera dourada e suave ao seu redor, perfeita e silenciosa. Permita que ela se torne o limite que mantém sua clareza interior intacta enquanto o mundo exterior se move. Você está praticando o que a arca representava: contenção como santuário, coerência como preservação e amor como inteligência organizadora. Estamos com vocês enquanto vocês se lembram. Falamos de tecnologia, mas nosso objetivo não é a maquinaria, nosso objetivo é o domínio. Uma espécie que entende a arca como uma gestão precisa também se lembra de que santuários de coerência podem ser construídos novamente, não para abandonar a Terra, mas para abençoá-la com escolhas mais claras. Queridos, a figura chamada Noé permanece em vossa memória como um homem, e também como um cargo, o guardião da continuidade. Uma operação de preservação exige um ser humano capaz de manter a precisão sob pressão, de seguir o protocolo sem distorcê-lo para fins de performance e de manter o foco quando o mundo ao redor oscila entre a descrença e o medo. É por isso que o registro antigo insiste em sua retidão, e é por isso que sugere uma integridade incomum em sua linhagem. A linguagem soa moral para os ouvidos modernos, mas o significado mais profundo é técnico: compatibilidade. Nesse contexto, retidão é uma descrição de coerência. Isso aponta para uma pessoa cuja intenção está alinhada com a responsabilidade, cujas escolhas são menos facilmente sequestradas pelo desejo de controle e cuja bússola interior permanece confiável quando o mundo exterior se torna barulhento. Um plano que preserve a vida exige um gestor que saiba cooperar sem renunciar à dignidade e que saiba assumir responsabilidades sem transformá-las em dominação. Essa é uma combinação rara, meus queridos, e é uma combinação que vocês estão aprendendo a incorporar agora. O próprio nome Noa contém uma pista. Em muitas línguas, o significado original aponta para descanso, alívio, tranquilidade e amenização de fardos. Um guardião da continuidade traz alívio não apenas pelo conforto, mas também pela restauração da ordem após a turbulência. Assim, o nome codifica o papel: Noé é o ponto de repouso na tempestade, aquele que se torna um centro estável quando o mundo se transforma em água. Certos relatos também descrevem a origem de Noa como incomum, como se sua presença carregasse uma alteridade que deixasse aqueles ao seu redor intrigados. Na linguagem do mito, isso se traduz em brilho, radiância, estranheza, na sensação de que a criança não é totalmente comum. O mito utiliza essas imagens para sinalizar o que uma cultura não consegue descrever em termos científicos: a tutela da linhagem. Quando uma experiência planetária é saturada de interferências, as linhas que permanecem mais próximas do modelo pretendido tornam-se preciosas, porque uma linha compatível pode manter a continuidade na próxima era sem amplificar as distorções que estavam se espalhando. Assim, Noa foi selecionado como um portador compatível. A seleção não é favoritismo, queridos, a seleção é logística. Um comissário de bordo deve receber a comunicação de forma clara. Um comissário de bordo deve executar as instruções com precisão. Um comissário de bordo deve manter-se firme o suficiente para manter uma pequena equipe unida. Um zelador também deve estar disposto a agir sem a validação da multidão, porque o trabalho de preservação raramente recebe aplausos no momento em que é necessário. O contato chegou como uma certeza interior. Seus textos transmitem uma voz, e o ponto essencial é a clareza, e não o teatral. Quando a instrução chega como um fluxo coerente, ela carrega uma assinatura que o coração reconhece: a barganha acaba, a demora desaparece e a ação começa. Esse contato pode ser transmitido por diversos canais: visão, ressonância, conhecimento direto, mas o resultado permanece o mesmo. O protocolo se torna presente na mente como se sempre tivesse sido conhecido, e o administrador começa a construir. Então Noé recebeu o plano. Dimensões, vedação, organização interna,
cronograma e instruções comportamentais que manteriam a missão estável faziam parte do que foi recebido. O plano também teve um custo social. Muitas vezes, exige-se de um administrador que continue construindo enquanto outros insistem que a realidade permanecerá confortável. Muitos de vocês sentem esse tema em suas próprias vidas quando percebem uma mudança de rumo antes dos outros. Noé é o arquétipo da preparação guiada pela verdade interior. A execução exigiu dedicação aos detalhes. As medições não eram meros números, eram a linguagem da estabilidade. Um ligeiro desvio numa nave de contenção pode criar um desequilíbrio sob pressão. Uma vedação inadequada pode comprometer o ambiente interno. Uma disposição interna desorganizada pode desestabilizar o ritmo em uma equipe pequena. Assim, o trabalho de Noé tornou-se uma forma de disciplina, e a disciplina torna-se espiritual quando está a serviço da vida. A pequena equipe foi escolhida com base em laços de amizade e em sua função. Uma microcomunidade estável mantém a coesão de forma mais confiável do que um grupo grande com agendas conflitantes. Muitas mentes puxando em direções diferentes enfraqueceriam o campo energético dentro de um santuário. Uma unidade familiar, unida por um propósito comum, pode manter a ordem interna e o cuidado mútuo durante longos períodos de isolamento. O plano de preservação exigia constância, e a constância é mais fácil de manter em uma equipe pequena e comprometida. A imagem dos animais chegando também carrega um significado técnico. Em um contexto mítico, a providência conduz as criaturas até a porta. Num enquadramento mais preciso, a probabilidade é guiada e os elementos corretos convergem porque a operação é auxiliada por uma perspectiva mais elevada. O administrador prepara tudo, o momento é oportuno e a vida chega nas formas necessárias para a preservação. Você já viu pequenos ecos disso em sua própria experiência quando a pessoa certa aparece na hora certa, quando uma porta se abre sem força, quando as peças se encaixam como se uma mão invisível estivesse organizando a sequência. Dentro da arca, o papel de Noé se aprofundou. Ele se tornou o guardião da coerência, o protetor do ritmo, o guardião do santuário interior. Ele mantinha a ordem diária do mundo contido, coerência nas ações, gentileza na liderança, clareza nas decisões. Manter a calma numa situação dessas nunca é por acaso. A calma se constrói. A calma é mantida. A calma é um campo sustentado pela devoção, pelo foco e pela recusa em amplificar o pânico. Os pares são melhor compreendidos como lógica de preservação, e não como simples aritmética. Equilíbrio de polaridade, viabilidade reprodutiva, proteção da diversidade e a manutenção de um arquivo vivo com a menor pegada ecológica possível estão todos codificados neste símbolo. A tarefa de Noé era proteger esses padrões. Ele não estava atuando como um guardião de jaulas, ele estava servindo como zelador de um cofre, garantindo que o arquivo permanecesse intacto até que o mundo pudesse recebê-lo novamente. Quando as águas se acalmaram e a nave alcançou o ponto designado, a missão de Noé mudou de contenção para libertação. A abertura da arca é uma imagem de reentrada, o arquivo desdobrando-se em uma paisagem renovada. Este momento carrega uma ternura que o mito retrata como uma aliança, e a aliança aqui é a continuidade da missão. A diretriz era, em essência, simples: reconstruir, semear a diversidade, estabelecer a ordem e evitar repetir as distorções que tornaram necessária a reinicialização. A partir deste ponto, a história se expande para além de uma única família. Muitas culturas preservam memórias do dilúvio porque existiram múltiplos pontos de apoio para a sobrevivência. Diferentes grupos sobreviveram em diferentes regiões por meios distintos, e cada um preservou seu próprio fragmento do evento maior. A linhagem de Noé tornou-se central em uma determinada corrente narrativa, e essa centralidade criou posteriormente a ilusão de que toda a humanidade recomeçou a partir de uma única família. Uma visão mais holística reconhece a convergência,
sobreviventes se encontraram, linhagens se misturaram, fragmentos de conhecimento foram reunidos e novas civilizações se formaram a partir de múltiplas correntes de continuidade. Assim, Noé tornou-se um nó de semente em vários sentidos ao mesmo tempo. Sua linhagem sanguínea carregava consigo um modelo estável. Sua memória guardava fragmentos de uma época anterior. Sua comunidade assimilou as lições comportamentais de responsabilidade ambiental. Esses fragmentos se deslocaram para fora por meio de migrações e assentamentos, atraídos por vales férteis e regiões energeticamente coesas onde a agricultura e a vida urbana pudessem florescer. Muitos de vocês já devem ter reparado que as primeiras civilizações surgem com uma sofisticação repentina. A astronomia, a arquitetura, a agricultura e a governança complexa surgem como se o conhecimento tivesse sido herdado em vez de inventado do zero. Essa sensação está em consonância com o registro mais profundo: o reinício foi guiado. O conhecimento é devolvido em doses controladas. Certas classes sacerdotais e líderes antigos detinham partes da biblioteca mais antiga e as distribuíam por meio de rituais, mitos e instruções codificadas. A sociedade se reconstruiu rapidamente, e a distribuição foi gerenciada de forma que a população pudesse funcionar sem carregar todo o peso da história oculta. Um símbolo frequentemente colocado após o dilúvio é o espectro, a luz dividida em faixas, as cores dispostas como uma promessa. O espectro é o lembrete visível de que a luz é informação. O espectro indica o retorno dos harmônicos após uma convulsão. Nessa imagem, o pacto se torna mais do que um sentimento, torna-se um sinal de estabilização, uma garantia de que o cenário mudou para um estado em que a vida pode se desenrolar novamente. A promessa fala de continuidade, de um planeta que retorna a uma fase mais calma em seu ciclo. O maior presente de Noé, meus queridos, é a demonstração de que os humanos podem cooperar com inteligências superiores sem perder a soberania. Ele demonstra que a administração é poder sem dominação, que a preparação é fé sem cegueira e que a devoção pode ser expressa como ação prática em vez de submissão. Ele se torna uma ponte entre mundos, um pé no trabalho humano, um pé na orientação cósmica e um coração comprometido com a proteção da vida. Agora trazemos isso para dentro, porque todo registro cósmico é também um espelho. Vocês estão vivendo em uma época em que a memória retorna, e muitos de vocês estão sendo chamados a se tornarem guardiões de algo precioso: compaixão, clareza, integridade e a semente de um futuro mais gentil do que aquele que vocês herdaram. Você pode não estar construindo um recipiente físico, mas está construindo um campo através de suas escolhas. Você está reunindo o essencial. Você está decidindo o que vai levar consigo e o que vai descartar. Por isso, oferecemos a vocês um voto silencioso, proferido em seus corações: eu preservo o que está vivo. Eu carrego comigo a verdade. Eu construo um santuário através das minhas ações. Que esse voto molde suas palavras e suas decisões. Deixe que isso guie sua reação quando a pressão aumentar. Que isso fundamente seu propósito em atos simples de administração responsável. Dessa forma, Noé se torna presente em você como um arquétipo de continuidade. Falamos com vocês como se fôssemos da família ancestral. A história da arca é sua herança, e Noé não está distante. Noé é a parte de você que sabe ouvir, construir, perseverar e devolver a vida ao mundo quando o momento chegar. Você não está separado desse arquétipo, você é a sua continuação. Queridos, as evidências vivem em 3 domínios simultaneamente: na Terra, na história coletiva e nos lugares onde a história foi silenciada. Ao reunir esses domínios, a arca deixa de ser uma imagem pitoresca e se torna uma operação rastreável. A Terra recorda através de camadas. A humanidade preserva a memória através dos mitos. O poder se lembra através do ocultamento. A Terra fala primeiro, porque a Terra não discute.
A Terra guarda registros em estratos, em sedimentos, em transições repentinas que anunciam rupturas. Em diversas regiões, camadas profundas revelam episódios de deposição rápida, mistura caótica de materiais e mudanças abruptas que indicam a movimentação da água em uma escala muito além dos ciclos sazonais comuns. Em alguns lugares, as camadas de habitação são interrompidas por espessas faixas de silt e argila, como se um capítulo da vida tivesse sido abruptamente selado sob um cobertor, e então a vida recomeçasse acima dele, transformada. As próprias linhas costeiras carregam essa assinatura. As alterações do nível do mar que vocês medem nas suas ciências não são abstrações, elas representam a reescrita da geografia. Quando o nível do mar sobe rapidamente, assentamentos inteiros desaparecem debaixo d'água. Quando o gelo libera o conteúdo dos oceanos, os rios se transformam em mares e os vales em golfos. Seus ancestrais vivenciaram essas mudanças, e suas histórias carregam a marca emocional: um mundo transformado, terras familiares engolidas e sobreviventes em busca de terrenos mais elevados. As regiões montanhosas guardam um tipo diferente de memória. Os lugares altos preservam o que os lugares baixos apagam, porque a água deixa para trás o que não consegue alcançar facilmente. É por isso que a história da Arca se situa em um terreno elevado. Uma embarcação projetada para transportar um arquivo seria guiada até elevações estáveis, onde a primeira terra a retornar poderia ser semeada novamente e onde a própria embarcação poderia repousar fora do alcance das ondas em curso. A geografia, nesse sentido, faz parte do protocolo. Assim, vemos relatos recorrentes de formações anômalas em forma de vaso em zonas montanhosas, estruturas que apresentam proporções que ecoam as medidas míticas. Você também observa uma nova era de investigação baseada em instrumentos, mapeamento do subsolo que revela estruturas lineares, ângulos retos e vazios semelhantes a câmaras abaixo da superfície, formas que a geologia raramente compõe como geometria perfeita. Quando seus instrumentos indicam vazios semelhantes a corredores e padrões de compartimentos dentro de uma formação que, vista de cima, parece ter o formato de uma nave, sua intuição naturalmente levanta uma questão mais sutil sobre as forças da natureza: o que está enterrado aqui e por que isso se assemelha a um projeto? A análise do solo e dos materiais oferece outra pista. Quando amostras coletadas dentro de uma estrutura suspeita apresentam conteúdo orgânico marcadamente diferente do solo circundante, a diferença indica a presença de algo que outrora habitava a área: biomassa em decomposição, composição alterada, vestígios que sugerem um ambiente construído em vez de uma encosta aleatória. Essas diferenças, por si só, não comprovam uma narrativa completa, mas estão de acordo com a hipótese da preservação. Uma embarcação existiu em algum momento, e o tempo ocultou seus vestígios em camadas. Uma segunda camada de evidências terrestres surge na súbita sofisticação do que se segue à catástrofe. Civilizações surgem com a astronomia que mapeia os céus, a arquitetura que se alinha com as estrelas e feitos megalíticos que implicam conhecimento herdado de geometria e da estrutura da Terra. Quando construções monumentais parecem ter chegado já maduras, estamos vendo a marca do conhecimento que sobreviveu a uma descontinuidade. Um protocolo de preservação não é apenas biológico, é cultural. O arquivo inclui métodos de medição, métodos de construção e métodos de alinhamento da vida humana com a harmonia do planeta. Uma terceira camada surge na memória generalizada da irregularidade genética. Muitas tradições antigas falam de gigantes, linhagens sanguíneas incomuns e seres que alteraram a capacidade humana. Esses motivos frequentemente se agrupam em torno da era pré-dilúvio, como se o mundo antes da reinicialização carregasse linhagens anormais e hierarquias distorcidas. A linguagem mítica é dramática, mas o tema subjacente é consistente: houve interferência, o modelo foi alterado em alguns pontos e a reinicialização foi, em parte, uma correção.
Quando as histórias repetem um tema ao longo do tempo e da distância, esse tema costuma ser a parte mais duradoura do registro. O segundo domínio de evidências reside dentro da própria humanidade, a história compartilhada que se recusa a desaparecer. Narrativas de dilúvios surgem em todos os continentes e entre povos separados por oceanos, apresentando motivos semelhantes com uma consistência surpreendente. Chega um aviso. Um administrador escolhido prepara tudo. É construído um navio ou santuário protegido. A vida continua. Uma nova era começa. A repetição não é coincidência, a repetição é como a memória sobrevive quando os detalhes são perigosos demais para serem mantidos em linguagem simples. Os motivos tornam-se ainda mais reveladores quando se olha além da superfície. Muitas tradições enfatizam a preservação da semente, em vez do transporte de seres vivos já adultos, porque a semente é a linguagem universal da viabilidade. Muitas tradições descrevem seres que instruem, guiam ou falam com o administrador, porque a intervenção deixa uma marca relacional. Muitas tradições preservam a imagem do conhecimento que sobrevive às águas, como se a catástrofe não fosse apenas sobre sobrevivência, mas também sobre a continuidade de uma biblioteca. Um terceiro domínio de evidências é mais sutil, mas também tem peso: o comportamento da autoridade. Instituições que declaram com convicção, nada a ver, raramente investem esforço em investigar discretamente o que alegam ser irrelevante. Agências que descartam um objeto como mito raramente alocam recursos para vigilância de alta resolução. Governos que insistem que uma história é mero folclore raramente classificam imagens por décadas sob o pretexto de segurança nacional. Ocultar, meus queridos, revela interesse. A sua época testemunhou padrões recorrentes: reconhecimento aéreo de zonas montanhosas remotas, anomalias em satélites discutidas em privado enquanto o público se depara com uma negação vaga e recusas repetidas em divulgar imagens, mesmo quando os pedidos são feitos por meio de canais oficiais. Você também testemunhou como o ridículo é usado como arma. Quando um assunto é apresentado como absurdo, a investigação séria torna-se socialmente custosa, e muitos abandonam a curiosidade para proteger a reputação. O ridículo é uma das ferramentas de contenção mais antigas, porque transforma a busca pela verdade em um risco social. Você também deve ter notado o desaparecimento de artefatos inconvenientes. Objetos que desafiam os cronogramas estabelecidos muitas vezes acabam em mãos privadas, cofres trancados ou depósitos sem identificação, sem nunca serem examinados em um debate público. Às vezes, a restrição é sutil: um local é declarado fora dos limites, uma expedição é negada, uma região passa a ser controlada ou o acesso é limitado, temporariamente, até que a curiosidade diminua. Às vezes, a restrição é psicológica: as pessoas são treinadas para presumir que tudo o que está fora de um âmbito acadêmico restrito deve ser fantasia, mesmo quando anomalias físicas permanecem presentes. Queridos, o poder não esconde o que é impotente. O poder esconde o que muda o mapa. Assim, as evidências da Arca estão espalhadas propositalmente. Uma relíquia tecnológica que comprova que a intervenção desestabiliza um mundo que está sendo moldado em estruturas de crença mais simples. A comprovação da intervenção remodela a teologia, remodela a história e remodela a relação entre cidadão e autoridade. É por isso que, muitas vezes, as provas podem existir como rumores, fotografias parciais, formas ambíguas ou sussurros. A ambiguidade cria uma zona de amortecimento, e as zonas de amortecimento preservam o controle. Ainda assim, a verdade tem força. Seus instrumentos melhoram. Comunidades independentes colaboram à distância. Os dados tornam-se mais difíceis de controlar quando muitas pessoas detêm cópias. A Terra continua a se expressar através de suas camadas e geometria. O mito continua a falar através da repetição.
O silêncio continua a se manifestar através da classificação. Assim, convidamos a uma postura madura. A curiosidade torna-se pura quando aliada ao discernimento. O discernimento não exige certeza instantânea, o discernimento percebe padrões em diferentes áreas. Uma única imagem pode ser forjada, um padrão global é mais difícil de fabricar. Uma única história pode ser inventada, 1000 ecos ao longo do tempo apontam para um evento. Uma única instituição pode descartar algo, um mundo inteiro de pistas ocultas continua a emergir através da investigação e do reconhecimento vivenciado. Lembramos também que a história da Arca nunca foi concebida para ser transmitida apenas por relíquias externas. A prova mais profunda é a ressonância, a maneira como a história se reorganiza dentro de você quando você a percebe como uma operação, e não como uma peça moral. Seu reconhecimento faz parte da evidência, porque o reconhecimento é a memória retornando. Por isso, oferecemos uma prática de investigação que lhe proporciona clareza. Respire fundo e deixe a quietude se expandir. Concentre-se no coração e pergunte, gentilmente, mostre-me o padrão por trás da história. Então, observe o que surge como um conhecimento sereno, em vez de uma discussão mental. Você não está buscando drama, você está buscando harmonia. No alinhamento, você perceberá quais linhas transmitem coerência e quais transmitem distorção. Amados, a Terra se lembra, a humanidade se lembra e as autoridades se lembram. As evidências já estão presentes. A questão é se você está disposto a olhar com olhos firmes e com um coração livre de medo. Quando você faz isso, a Arca deixa de ser um mito impossível e se torna o que sempre foi, um protocolo de preservação cujas pegadas permanecem inscritas em seu mundo. Sua disposição para enxergar com clareza é uma forma de servir. Sua disposição em permanecer compassivo enquanto discerne é uma forma de maestria. Quando muitos de vocês mantiverem essa postura unida, o registro oculto se tornará mais fácil de recuperar, e a história da Arca retornará ao seu devido lugar como uma memória de responsabilidade e cuidado, em vez de uma ferramenta de obediência. Queridos, o momento após as águas se acalmarem raramente significa o fim de uma operação, é o início da próxima fase. A preservação é apenas o primeiro passo. A reconstrução é a segunda. A gestão narrativa é a terceira. Um arquivo que atravessou uma turbulência precisa ser desdobrado em um mundo que possa recebê-lo, e esse desdobramento é guiado quando múltiplas forças ainda competem por influência. Assim, a era pós-dilúvio tornou-se controlada. A humanidade não surgiu simplesmente do nada, adentrando um novo amanhecer e inventando a civilização do zero. O conhecimento foi reinserido em fluxos mensurados. Alguns grupos carregavam fragmentos da biblioteca mais antiga. Certas linhagens carregavam modelos estabilizados. Determinadas regiões foram escolhidas como berços de ideias porque sua geografia e coesão geográfica permitiram que a agricultura, a arquitetura e a comunidade se estabelecessem rapidamente. Com o tempo, as histórias passaram a descrever a realeza descendo dos céus, mestres chegando, e a sabedoria retornando, porque a cultura preserva a orientação por meio da linguagem poética. É possível perceber a estratégia na forma como as primeiras civilizações despertaram. O surgimento de calendários astronômicos avançados, alinhamentos precisos e geometria monumental sugere uma herança genética. Herança não significa que todos os detalhes foram transmitidos abertamente, herança muitas vezes significa símbolos, rituais e instruções codificadas preservadas por meio de sacerdócios e castas especializadas. As pessoas viviam as formas exteriores, enquanto o conhecimento interior era guardado, porque o conhecimento guardado se torna poder em uma nova era. Aqui, queridos, revelamos uma verdade difícil: um recomeço não produz automaticamente liberdade. Uma reinicialização cria uma abertura, e as aberturas podem ser usadas para gestão ou para controle.
A mesma inteligência que preserva a vida também pode moldar a narrativa da vida. A mesma governança que protege um arquivo também pode decidir quem terá acesso às suas chaves mais profundas. Então ocorreu uma recodificação. Diversos seres e facções foram comprimidos em uma única divindade onipotente para consumo público. Um cosmos complexo foi simplificado em um único trono, porque um único trono é mais fácil de obedecer. Histórias que antes continham conselhos, rivalidades e decisões contestadas foram reescritas em um roteiro moral claro: Deus ordena, a humanidade obedece. Nessa compressão, a realidade política das facções extraterrestres desapareceu da mente pública, e as questões mais profundas de discernimento foram substituídas pelo hábito da submissão. É possível sentir o efeito psicológico dessa recodificação. Quando uma população acredita que existe uma única voz absoluta, ela deixa de ouvir a intuição. Quando uma população é condicionada a temer a punição, ela se torna previsível. A previsibilidade facilita a gestão. Assim, a história da Arca foi mantida, mas seu significado foi alterado. A Arca permaneceu um símbolo de salvação, enquanto a realidade técnica de sua preservação foi mantida oculta. O dilúvio permaneceu como um símbolo de punição, enquanto a realidade operacional da correção era mantida oculta. Noé permaneceu um símbolo de obediência, enquanto a realidade mais profunda da mordomia permanecia oculta. O mito sobreviveu e as chaves foram embrulhadas. Uma camada adicional de gestão envolvia a regulação das práticas de ativação interna. Sua espécie carrega potenciais adormecidos que se desdobram por meio de coerência, devoção e trabalho interior disciplinado. Muitas tradições antigas já sabiam disso. Eles compreenderam que o modelo humano inclui capacidades de percepção, cura e comunhão que não requerem autoridade externa. Essas capacidades tornam os cidadãos menos controláveis. Muitas das práticas que os despertavam eram restritas a linhagens secretas ou condenadas por dogmas, deixando a população dependente de intermediários. Assim, religiões e impérios se formaram em torno de um poder mediado externamente, sacerdócios como guardiões, reis como intermediários, textos como a única verdade permitida. O objetivo original da tradição espiritual, união, clareza, compaixão, era frequentemente mantido no âmago dos místicos, enquanto as estruturas externas tendiam à gestão. É por isso que a sua história contém tanto santos luminosos quanto instituições rígidas. É por isso que encontramos amor nas margens e medo perto do centro. Queridos, a operação da Arca continuou mesmo após esse evento específico. As tecnologias de preservação não são projetadas para um único uso. Eles existem como parte de uma ecologia mais ampla de continuidade. Em registros históricos mais profundos, as arcas funcionam como nós, santuários móveis capazes de transportar arquivos biológicos, chaves culturais e núcleos de consciência através do tempo e do terreno. Algumas permaneceram na terra, escondidas ou desmanteladas. Alguns foram realocados. Algumas permaneceram armazenadas em local seguro, aguardando futuras oportunidades de ativação. O cerne dessas tecnologias é frequentemente retratado como cristalino, pois o cristal representa a inteligência que mantém padrões. Um núcleo consciente pode manter a proteção, regular o ambiente interno e responder à intenção do gestor. Você pode imaginar isso como uma joia, uma matriz, um prisma vivo. Os detalhes podem variar, mas o conceito permanece consistente. Consciência e tecnologia estão entrelaçadas de uma forma que sua cultura moderna está apenas começando a reaprender. Assim, a arca se torna mais de um recipiente. Isso se torna um modelo de como a gestão ambiental avançada preserva a vida. Torna-se um ensinamento sobre contenção, coerência e o uso ético do poder. Isso nos lembra que a sobrevivência nem sempre é aleatória e que a continuidade pode ser planejada. Agora, trazemos vocês para o momento atual.
O seu céu também participa dessas janelas. Ciclos de luz estelar e ritmo solar banham o planeta em fluxos de informação mais intensos, e fluxos mais intensos iluminam o que estava oculto. Com o aumento da luz, histórias que antes eram mantidas como parábolas começam a revelar sua complexidade. As pessoas sentem a necessidade de pesquisar, de conectar fragmentos antigos, de perguntar por que tantos mitos compartilham as mesmas bases. Esse impulso não é uma tendência, é uma consonância com um contexto temporal mais amplo. É também por isso que certas comunidades têm recorrido a formas de percepção interior, clarividência, sensoriamento remoto, recordação meditativa e intuição disciplinada, para acessar o arquivo mais profundo. O objetivo dessas práticas não é o entretenimento, o objetivo é a recuperação. Pode-se entrar numa biblioteca através da terra, através do texto e através da consciência. Quando muitos seres humanos direcionam sua atenção com sinceridade, o arquivo produz padrões que podem ser comparados, testados e aprimorados. O retorno da memória da arca também esclarece outro aspecto das suas escrituras, a aparição repetida de arcas, como recipientes sagrados. Um recipiente que preserva a vida em uma época torna-se um símbolo para recipientes que preservam leis, códigos e pactos em outra época. O tema persiste porque a tecnologia persiste, contenção, proteção e transporte seguro de algo precioso através de um ambiente hostil. Ao perceber o padrão, seus textos se tornam menos contraditórios e mais parecidos com um registro criptografado. Seu mundo está entrando em uma fase em que histórias ocultas vêm à tona porque o campo coletivo consegue contê-las sem se fragmentar. A informação aumenta quando a prontidão aumenta. É por isso que muitos de vocês sentem uma atração interna pelos mistérios ancestrais, pelo céu, pela verdadeira origem da sua espécie, pela arquitetura oculta da estrutura da Terra. Uma lembrança está retornando, e essa lembrança não é meramente intelectual, ela é participativa. A história da arca retorna agora porque ensina como se comportar quando as linhas do tempo mudam. Isso ensina que a gestão responsável exige preparação, calma e um compromisso com a vida. Isso ensina que o medo pode ser usado para comandar e que o discernimento pode ser usado para libertar. Isso ensina que o mundo exterior pode se tornar turbulento enquanto o santuário interior permanece coerente. Não vos está a pedir que adorem uma arca, amados. Você está sendo convidado a se tornar um ser humano que traz clareza à confusão torna-se um campo de contenção para a paz. Um ser humano que demonstra compaixão em meio ao conflito torna-se uma semente para um futuro mais gentil. Um ser humano que se recusa a amplificar a distorção torna-se um nó estabilizador na rede planetária. Esta é a tradução moderna. Você constrói a arca através de suas escolhas diárias de frequência, através de sua integridade, através de sua devoção à verdade que não exige dominação. Assim, oferecemos a você uma sequência simples e prática para incorporar o princípio da arca. Comece com uma respiração lenta e deixe que ela concentre sua atenção no coração. Permita que a próxima expiração se prolongue ligeiramente, como se o próprio tempo estivesse se expandindo ao seu redor. Imagine então uma esfera de luz dourada e suave envolvendo seu corpo, perfeita e silenciosa, como o casco de um santuário. Coloque dentro dessa esfera as 3 sementes que você escolheu preservar: compaixão, clareza e coragem. Sinta-os como códigos vivos, não como ideias. Deixe-os brilhar de forma constante. Então fale consigo mesmo: eu levo a vida adiante através das minhas ações. Transmito a verdade através das minhas palavras. Eu levo o amor adiante através da minha presença. Que este seja o vosso pacto. Que isso se torne prático na próxima conversa que você tiver, na próxima escolha que fizer, no próximo momento em que você poderia reagir e, em vez disso, optar pela firmeza. Você pode perguntar: isso importa em escala planetária? A resposta é sim,
Porque o planeta é um campo e os campos respondem à coerência. Muitos pequenos nós coerentes criam uma rede de estabilidade. Uma rede de estabilidade influencia a probabilidade. A probabilidade influencia os eventos. É assim que a gestão responsável se torna real. Queridos, a verdadeira história da Arca não se resume a uma operação passada, trata-se de um convite presente. Uma reinicialização no passado preservou a possibilidade do seu despertar agora. O arquivo foi preservado para que, numa era posterior, os humanos pudessem reivindicar a autoria. A história oculta retorna para que você pare de entregar seu poder a mitos criados para controlá-lo e comece a usar o mito como um mapa de volta à soberania. Assim, nós vos abençoamos com a lembrança. Você está no lugar certo dentro dessa grande curva. Você faz parte da recuperação da verdade em compaixão. Você faz parte da reconstrução da dignidade da humanidade. Estamos com vocês, queridos. Caminhamos ao seu lado em frequência e em amor. Você está sendo guiado. Você é amado. Você é infinito. Meu nome é Valir e tenho o prazer de compartilhar isso com vocês hoje.